Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações dessa vitória na estreia do time do Flamengo no Super Mundial de Clubes. O Flamengo que venceu o Esperance por 2-0. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando aí dessa vitória do time do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. Mas impressionante o que o Flamengo jogou ontem. É uma coisa absurda. O Felipe Luiz, ele é um treinador excepcional, cara. Começo de carreira, mas ele vai ser monstruoso, cara. Impressionante o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que pra mim é muito melhor que o Alessandro e deveria ser convocado para a seleção brasileira. A ideia dos dois zagueiros, do Léo Pereira e do Léo Ortiz, o que joga o Léo Ortiz, pelo amor de Deus, é o melhor zagueiro brasileiro, não tenho dúvida nenhuma, o Léo Ortiz. O Flamengo mostrou a força, mostrou a grandeza, mostrou o Gerson, mostrou, pelo amor, Luiz Araújo, impressionante. O Flamengo, no momento, é o único time que briga para ser campeão do mundo. O Flamengo. É impressionante a capacidade do Flamengo de toque de bola, de verticalização, de jogar futebol. Meu Deus, parabéns ao Flamengo. O Flamengo enxergou no horizonte 3 pontos da competição, começou bem na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e a gente mostra que o Esperance vai ter que tentar outras coisas, porque o Mengão levou a melhor 2-0 e ainda promoveu a estreia de Jorginho. Vai, ser Flamengo é muito bom. O Flamengo cumpriu seu papel de favorito no jogo. Estreou bem na Copa do Mundo de Clubes. O rubro-negro carioca venceu o Esperance da Tunísia por 2-0 nesta segunda-feira pelo grupo D. Esse é o caminho, sempre falei. Para mim, o ataque é muito importante, o ataque ganha jogos, mas para mim a defesa ganha campeonatos. Então temos que continuar insistindo, seguindo nessa linha. Sem nenhuma dúvida, o próximo jogo nos vai exigir muito mais. No primeiro tempo na Filadélfia, o Flamengo dominou o adversário africano. O primeiro gol saiu aos 17 minutos. Varela cruzou da direita, Luiz Araújo ajeitou e Arrascaeta chutou para as redes. Logo na sequência, Gerson quase ampliou, mas o goleiro Ben Said espalmou. Ian Sassi e Rodrigo Rodrigues, os brasileiros do Esperance, tiveram atuações apagadas. No segundo tempo, o time tunisiano se aproveitou de vacilos do Flamengo para tentar empatar. O meia argentino Belaïli, destaque da equipe africana, chutou por cima. E depois parou em Rossi. Aos 25 minutos, o volante Jorginho, ex-Arsenal, estreante da noite, coroou sua boa atuação com assistência para Luiz Araújo acertar um chute colocado. 2-0 Flamengo. Gol que acabou com a esperança de reação dos tunisianos. O Jorginho, primeiro que ele vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal, e somente teve 2 semanas de férias, e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, tanto em vídeo como em treino. Ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. A torcida rubro-negra, que fez festa antes da partida, na famosa escadaria e estátua do filme de Rocky Balboa, saiu do estádio comemorando. Os cariocas também provocaram o Palmeiras. É o nome dele aí, é o nome dele. Depois de vencer na estreia, o Flamengo agora terá pela frente o seu jogo mais difícil no grupo. Na sexta-feira, o adversário será o Chelsea, aqui mesmo na Filadélfia. E os jogadores sabem que o duelo contra o time europeu terá características diferentes. Estamos falando de um time europeu que tem grandes jogadores, rápidos, jogadores leves na frente que pode decidir o jogo. Então a gente tem que estar com a cabeça no lugar. A gente espera um jogo muito difícil, não dá para comparar com o jogo do Palmeiras, é um jogo totalmente diferente. O Palmeiras joga de uma maneira diferente da gente, o Porto joga de uma maneira diferente do Chelsea. Então a gente vai esperar um jogo muito difícil. E é um time com muita qualidade, é um time muito jovem, é um time que não só joga no pé, mas também joga com espaço. Após a partida contra os ingleses, o time do técnico Felipe Luiz fecha a primeira fase contra o Los Angeles, dia 24, em Orlando. Nossa equipe hoje é uma equipe muito melhor do que aquela, né, 2019. A gente vem com uma cabeça diferente, né, porque 2019 foi um ano muito atípico, batemos na trave. E esse ano
é uma competição mais longa, né? A gente vai trabalhar pensando jogo após jogo, não pensar lá na frente já, mas sim no próximo jogo, pra gente poder fazer um bom Mundial. O Bruno Henrique não foi titular, mas é um jogador sempre utilizado pelo Felipe Luiz, experiente, importante, até declarou que essa equipe de hoje é melhor do que aquela de 2019, que até hoje é considerada uma espécie de modelo, de símbolo. Cicinho, gostou da estreia do Flamengo? Deixou a desejar? Qual é a sua análise sobre esse primeiro confronto? Renata, não somente gostei, que acredito que o Felipe Luiz gostou, a torcida do Flamengo, porque o Flamengo foi soberano dentro de campo. Poderia até ter feito mais gols, então muitas participações, a bola, o Flamengo jogando de uma maneira assim leve dentro de campo, não trouxe aquela pressão que geralmente tem antes de estreias, apesar de ser um adversário de pouca expressão, um adversário limitado, o grande adversário do Flamengo, nós sabemos que é o que vai lutar de igual para igual com ele nessa competição, é o Chelsea. Então, assim, o Flamengo fez uma ótima estreia, enche o torcedor de ânimo, porque a postura dos jogadores dentro de campo é realmente de que eles sabem que pode chegar bem longe aí. E parabéns pra você. O quê? Né? A estreia do Jorginho, você... Eu imaginava, eu falava pra mim, ele vai ser titular. Eu não deixaria um jogador como esse, não tendo o De La Cruz, porque não tinha ninguém nessa função específica. Não, e a maneira na qual ele jogou e a maneira da maneira que ele foi recebido, né? Então você vê, o cara chega, porque nós como jogador, a gente sabe o quanto é difícil, jogador, a gente sabe o quanto é difícil você chegar num time, o time já está entrosado e você ter a responsabilidade de entrar e talvez ficar... Então, deu até assistência. Exatamente. Então o Flamengo, o elenco do Flamengo deixou muito leve o Jorginho fazer essa grande estreia, mas também vale ressaltar Luiz Araújo. Que partida e como tá jogando esse menino, né? Não, jogou muita bola também, uma assistência e um gol. Agora, Edu, um detalhe interessante. O Jorginho ficou 4 anos e meio no Chelsea, conhece muito bem a equipe inglesa. Além de ser importante dentro de campo, com certeza tem dicas, deve estar trocando uma ideia mais próxima com o Felipe Luiz. E independentemente disso, o coletivo funcionou muito bem do Flamengo, o time organizado em campo, bem disciplinado. Eu achei super interessante. O gol do Arrascaeta, ele vai acompanhando a jogada, se posiciona bem no centro da pequena área, faz o gol. O Flamengo mostrou maturidade. Maturidade e sabe o que tem que fazer dentro do campo, Renata. É isso que é gostoso de ver o Flamengo. O Flamengo é muito bem treinado. Os jogadores sabem o posicionamento do outro jogador, de repente a cobertura, né, dos jogadores, a aproximação entre eles. Então a gente vê um Flamengo muito bem armado pelo Felipe. E além disso que você falou, o Jorginho vai ser fundamental para estar falando das características dos jogadores. Por mais que o Felipe vai estudar com certeza, mas ele tem aquela coisa do dia a dia dos jogadores, como gosta os jogadores de jogar, isso vai ser importante. E o Flamengo só sofreu porque o Flamengo errou. Nos 2 passes que tentaram sair jogando ali, o Esperance recuperou e chegou no ataque na defesa do Flamengo. Fora isso, o Flamengo não passou nenhum susto. Então o Flamengo confirmou o favoritismo, né, que tinha dentro dessa partida e vai chegar forte contra o Chelsea. O goleiro Rossi trabalhou muito pouco, mas é um goleiro que está numa fase espetacular. Ele preferiu o Varela do que o Wesley, recentemente convocado, e falou que era pelo estilo mesmo do adversário. O Alexandro, que não estava em condições plenas, deixou o Ayrton Lucas jogar. Agora, Ronaldo, eu quero perguntar para você sobre o Pedro, que na minha opinião foi pouco acionado pelo estilo até de jogo que normalmente o Flamengo implementa. E até teve algumas oportunidades, perdeu alguns gols feitos, mas acho que o Pedro é aquele jogador que pode aparecer mais na sequência da competição. Isso, tanto é que teve um lance onde ele perde a bola com a perna esquerda, depois ela sobra para fora da área, ele vem, recupera e bate pro gol de novo. Aí vem o Gerson, passa por ele e cumprimenta ele. Quer dizer, ele tem o aval do time todo, num momento difícil que tá assim o jogo e ele não consegue achar essa bola pra pifar pra dentro do gol, né, Renato? Pra pifar essa bola pra dentro do gol. Adoro esse termo, pifar. Pra pifar pra dentro do gol. Mas a verdade é que o que me chamou a atenção, assim, uma coisa que eu olhei e vi o semblante do Felipe ali na beirada do campo e do Rodrigo Caio. E eu estava falando aqui com o Edu falou assim, a defesa do Flamengo melhorou muito no posicionamento e tal que teve, não só no Campeonato Brasileiro, mas também nessa partida. Uma defesa bem sólida, postada. Para mim já tem a mão desses dois aí.
porque são jogadores que estudaram muito para estar ali e estão fazendo a diferença hoje. Que salva a seleção brasileira aí depois na saída aí do Ancelotti. Estou pensando nisso já, porque são dois meninos promissores. E assim como repercutimos o empate do Palmeiras com o Porto lá na Europa, os jornais também falaram sobre a vitória do Flamengo, aqui o A Bola, que é o tradicional, quando o assunto é futebol em Portugal. O Flamengo não deu chance ao Esperance, ou seja, dizendo que o Flamengo dominou a partida, o que foi bem interessante. Temos também os jornais da Espanha, o Marca. Flamengo baila ou dança ou passa por cima em sua estreia no Mundial de Clubes, porque realmente foi muito bem o Flamengo. O adversário não é um time de ponta, mas o Flamengo precisava superar essa equipe, e até porque está em primeiro lugar. Olha o asa agora. O Felipe Luiz sonha grande, não é? Então, Felipe Luiz, aliás, falando em inglês na coletiva, dispensando o tradutor, extremamente concentrado ali na beira do gramado. É um treinador que muita gente está de olho, até porque lá em Madrid, por ter ficado no Atlético, não é? Era um jogador muito respeitado, e agora, nessa trajetória como técnico, vem mostrando competência também. Será que vai ser o substituto do Simeone? Olha! Por que não, Seria né? interessante Não tá bem, antes de uma seleção brasileira, que ele tem tudo para chegar algum dia, mas se ele conseguisse ter essa experiência lá em Madrid, lá na Espanha, seria perfeito. Mas não libera mais. Quando cai nos times desse, do jeito que o cara trabalha, do jeito que ele está começando o trabalho, ele e o Rodrigo Caio, se cair no time lá na Europa, ele não E o esquece. Simeone também tem uma carreira longeva lá no Atlético, nunca aceitou a seleção da Argentina, porque tá tão bem acomodado, apesar que tomou 4 do PSG no começo dessa competição, vai ter que se coçar, vai ter que jogar o fino da bola contra o Auckland City. A gente começa falando de Flamengo, que venceu na estreia do Mundial 2-0, com as duas torcidas presentes. A torcida do Esperance fazendo barulho ali atrás do gol do Flamengo, aqui onde está a câmera, né, Jailson? E a gente viu o Flamengo dominar as ações na primeira etapa e o gol do Arrascaeta. A torcida do Esperance fez um barulho danado. Nossa senhora, eles gostam mesmo de futebol. Mas assim, o Flamengo dominou o jogo. Não tem muito fugir disso. Dominou o primeiro tempo basicamente todo. Marcação alta, a linha de zaga do Flamengo ali no meio campo. Isso daí foi um belo gol pelo início. O Léo Ortiz que começa lá de trás a quebrar a defesa do Esperance. Ali o Varela dá o passe, o Luiz Araújo muito bem, fazendo assistência pro Arrascaeta. A gente vai falar aqui, né, durante o programa, mas Luiz Araújo e Jorginho, para mim, foram os principais responsáveis pelo domínio do Flamengo em cima do Esperance nessa estreia do Mundial. É isso. O Varela foi muito bem também, né? Foi. Felipe Luiz até explicou ali a escolha, né, por ele, não pelo Wesley. Ele falou que foi, de fato, uma escolha técnica ali, né, simplesmente pura. Contribui taticamente, mas segundo tempo, aí acho que o Flamengo, Pedro tentou também, né? Duas vezes, né? Tentou duas vezes, mas primeira ali. ficou meio condicionado mesmo pela situação de jogo imposta pelo Esperance. E aí o segundo tempo, acho que o Flamengo, ele baixa um pouquinho, ele toca mais de lado, acho que ele demorou depois. A gente tá vendo, né, como demora pra sair o segundo gol. Eu acho que a gente pode falar também do treinador do Esperance, que ele foi bem demais na estratégia depois de colocar o Belaílio justamente nas costas do Varela. Percebeu que o Varela estava subindo bastante. É o que a gente sempre fala, né? Tem trabalho dos dois lados. Então o técnico também foi bem. Mérito dele em colocar os jogadores ali nas costas do Varela. Luiz Araújo fecha a conta e a gente ouve, então, personagens do Mengão. 3 pontos nessa estreia do Mundial. Uma vitória muito importante para começar o torneio. É sempre uma estreia, sempre muito complicada, porque ainda mais num torneio como esse, em que a gente não é acostumado a jogar com as equipes, a gente conhece pouco dos jogadores. Os jogos que eles tiveram na Tunísia, a maior parte deles, eles dominavam todos os jogos pela superioridade que eles têm no campeonato lá. Então a gente não sabia se eles viriam com a mesma postura. Então, infelizmente, acho que a gente entendeu rápido o jogo, conseguiu criar as oportunidades, conseguiu fazer o gol, conseguiu colocar o nosso jogo. A gente sabe que se não toma gol, está mais perto de vencer. E isso que a gente tentou hoje e tenta sempre. Sabemos que é muito difícil dañar o Flamengo e isso também é por conta do time todo. Ter a possibilidade de fazer 2 defesas, uma com o pé, uma entrada, e estou aí para dar segurança no time, para ajudar todo mundo aí atrás quando a bola chegar. O time não tem 11 titular. A gente tem que estar focado no grupo
em fazer o melhor, sempre que o Felipe pede, estando titular ou não, e eu tô aqui para poder ajudar. Vindo do banco ou jogando titular, vai ser um jogo totalmente diferente, mas um jogo aberto, né? Onde o Chelsea joga e deixa jogar também. E a gente... É o jogo que a gente gosta, mas a gente tem que ter bastante atenção, porque estamos falando de um time europeu, um time muito forte. É isso, os 3 pontos e já virando a página para o próximo adversário. Se tem gol, tem o Arrascaeta participando. Mais participações em gol pelo rubro-negro após o Carioca. O Arrascaeta lidera, então, essa lista com 15, com 11 gols e 4 assistências. O Pedro também tem um número interessante, 5 gols e 3 assistências. O Luiz Araújo também já começa a subir nesse ranking com 8 gols, 8 participações, 4 gols e 4 assistências. Pedro Ivo Almeida, no nosso telão direto dos Estados Unidos, para a gente falar sobre essa estreia do rubro-negro. Qual que é o seu tom, Pedro Ivo, que é um homem sóbrio, calmo e equilibrado, da empolgação e da euforia, do pé no chão, de fazer uma ponderação sobre essa estreia? É um tom de protesto, né, Mariana? Eu estou acompanhando atentamente aqui ao início do programa, suas piadinhas, Jailson também... Mari Pereira, vocês não gostaram da nossa subida ali na escadaria? Tinha ficado um negócio diferente. E infelizmente não foi o Vitor, ideia do Mendes, ideia minha. Agora não aconteceria nada se não fosse o Vitor citado aí e o Matheus também do Digital. Agora falando sério, falando da estreia do Flamengo, eu acho que é um tom de satisfação para o torcedor rubro-negro. É um tom de satisfação para a comissão técnica, é um tom de satisfação para o torcedor rubro-negro. Jailson, que assim como eu vem lá do Rio de Janeiro, conhece bem essa espécie, gato escaldado tem medo de água fria. Estreia em Mundial, um time que você não conhece muito bem. Então tinha muita gente ressabiada, uma pulga atrás da orelha, se a ansiedade podia atrapalhar, se a bola não entra no primeiro tempo, se a pressão começa a subir. Então um golzinho ali aos 16, 17 minutos ajudou muito e um golzinho bem construído, porque quando eu falo também de satisfação da comissão técnica, tudo que a gente ouviu, conversou e pôde depois aqui até checar em zona mista, em entrevista, é tudo ali muito bem construído. O Jorginho se apresentando para apoiar, para dar um passo por dentro, o Flamengo construindo por dentro, acionando o Varela, o Luiz Araújo fechando para dar essa opção, a Arrascaeta pisando na área para finalizar. Então um gol que na palavra do elenco foi trabalhado para ser replicado no jogo, aconteceu, baixa ali o ritmo, como o Felipe falou, o Léo Ortiz também falou, pré-jogo poderia acontecer, mas baixar o ritmo com a bola no pé, controlar e não sofrer no primeiro tempo, acaba sofrendo um pouquinho sim, no início do segundo tempo. Eu tô com o Jailson. Quando o Esperança começa a ver que tem jogo pelos corredores, ele fecha um pouco esses corredores por ali, dos dois lados inclusive, o Flamengo começa a errar muito. Errar nesse passe para o lado, esse passe para frente, Pulgar erra uns 2 passes por ali, erros que não aconteciam no primeiro tempo, baixou um pouco a concentração, as trocas acontecem, o Flamengo volta a jogar, esticou um pouquinho a marcha, faz o segundo gol e mais uma vez muito bem pelo passe que o Jorginho acha, o Luiz Araújo, muito bem Jorginho ontem, acho que é um tom de satisfação, é um tom de respiro, é um tom de alívio. Não é nada de, melhor time do mundo, vai ganhar de todo mundo. Tem aquele torcedor rubro-negro que ele tem esse direito, mas acho que esse é o tom por aqui. Precisava virar essa primeira página da ansiedade da estreia e pensar em Chelsea, pensar em sequência de Mundial de Clubes agora. Mari. Tirar toda essa ansiedade do corpo, né, Pedro? A gente volta a conversar sobre o Flamengo também ao longo da programação com um pouco mais de calma, mas para a gente abrir aqui a conversa e dar um gostinho, o Pedro volta já também, o que vocês acharam do jogo? Dentro do esperado pro Flamengo numa estreia, Mari? Numa estreia de Mundial de Clube, sim. Né? Eu acho que é isso. A gente se acostumou a trazer muito para o debate aqui esse ponto de vista do torcedor, de que de uns tempos para cá, né, obviamente muito por conta de Jorge Jesus, deveria ser sempre um Flamengo que amassasse o adversário. Né? Assim, inegociável. Por conta de investimento, por conta de resultados, de títulos, enfim. Mas a análise, ela precisa passar pelo contexto também, né? A gente está falando de uma competição nova, com muitos clubes grandes, com equipes que se prepararam muito para esse momento, inclusive as de menores expressões, ou principalmente, né, para aproveitar essa janela, essa vitrine. Tem trabalho dos dois lados e tem um trabalho muito bom acontecendo no Flamengo também. Então, diante disso, foi uma apresentação boa. Acho que o Felipe Luiz, ele sempre nos dá o prazer de explicar, né, nas coletivas, o que foi muito contexto de partida, e ele sempre traz muito isso. Ontem ele trouxe falando, os jogadores, eles acabam escolhendo, eles acabam tomando as decisões ali, né, e muitas vezes umas decisões um pouco mais cautelosas.
um pouco menos agressivas, como o torcedor gosta de ter na equipe do Flamengo. Então, diante de tudo isso, eu gostei da estreia do Jorginho, para mim o principal destaque, muito por conta disso, por ser uma estreia, por ser um cara que fez total a diferença ali naquele setor de meio de campo do Flamengo. Gosto muito do Luiz Araújo, enfim, a Arrascaeta no momento espetacular. Então, achei praticamente 10 de 10 ali. E o Arrascaeta é engraçado, né? Porque a gente vai falar muito do Jorginho, também de outros personagens, mas o Arrascaeta, desde a época do Cruzeiro, ele é assim. Que é quando a gente foi apresentado o Arrascaeta. Durante a transmissão, até o Arrascaeta precisa participar um pouco do jogo. O Arrascaeta, às vezes, você esquece que ele tá em campo. Dá 2 segundos, Jailson. Ele... Tô aqui. Bum, gol. Bum, um passe, um chute, uma finalização perigosa. Ele é esse cara também, né? Então, mas ontem, pra mim, rolou uma orientação do treinador adversário em relação ao Arrascaeta. Porque toda vez que o Arrascaeta dominava a bola, ele tomava, no meio. O Arrascaeta, acho que ele sofreu umas 3 ou 4 faltas na linha do meio campo. Quando ele dominava a bola, ele tentava girar, já vinha rolou um rodízio ali, justamente para estudaram o time do Flamengo e perceberam que é o cara que ele recebe a bola ali, né, entre a zaga adversária e o meio-campo. E é o setor que hoje a gente vê o Arrascaeta mais restrito nessa faixa, que é onde ele faz a diferença. Ali um pouco mais próximo do Pedro. Você não tá vendo o Arrascaeta tão aberto, tentando fazer jogada em diagonal assim. Ele fica um pouco mais restrito, justamente nas costas do volante, que é onde ele oferece perigo mesmo, com um passe ou com uma finalização. Ontem eu acho que rolou essa orientação. O Arrascaeta segurou bem, tomou pancada atrás de pancada, mas não teve nervosismo, não teve nada. E depois ele continuou tentando pisar na área. Com assistência não estava funcionando. Então tudo bem, vou ficar ali próximo do Pedro, que sobra um pivô para mim. E na jogada do Luiz Araújo, que foi uma jogadaça, o Luiz Araújo deu o toque para trás, ele estava ali para completar. O Arrascaeta sendo o Arrascaeta não à toa, a gente mostrou ali na tela os números que ele está tendo essa temporada. O Flamengo então estreia com vitória, claro, já projeta o próximo jogo, que é contra o Chelsea, mas uma coisa de cada vez. Pra gente fazer essa análise aqui. Você curtiu então a estreia do Flamengo? Tranquilo. Gostei. Dentro do esperado ali, né? Gostei. Exatamente. Sem empolgação pro céu, mas... Eu gostei porque, pra mim, o retrato do jogo foi exatamente o que eu imaginava. Beleza. Acelerou, quando teve que acelerar, segurou pra ver se o Esperança ia sair um pouco mais pra sobrar espaço nas costas, na defesa. Não sobrou, mas foi exatamente o que eu imaginava. A história do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA começou ontem com vitória sobre o Esperance da Tunísia e a gente vai acompanhar o que disseram personagens da estreia do Flamengo com o Jorginho em campo jogando bem. Vamos lá. Uma vitória muito importante para começar o torneio. É sempre uma estreia sempre muito complicada, porque ainda mais num torneio como esse, em que a gente não é acostumado a jogar com as equipes, a gente conhece pouco dos jogadores. Os jogos que eles tiveram na Tunísia, a maior parte deles, eles dominavam todos os jogos pela superioridade que eles têm no campeonato lá. Então a gente não sabia se eles viriam com a mesma postura. Então, infelizmente, acho que a gente entendeu rápido o jogo, conseguiu criar as oportunidades, conseguiu fazer o gol, conseguiu colocar o nosso jogo. A gente sabe que se não toma gol, está mais perto de vencer. E isso que a gente tentou hoje e tenta sempre. Sabemos que é muito difícil dañar o Flamengo e isso também é por conta do time todo. Ter a possibilidade de fazer 2 defesas, uma com o pé, uma entrada, e estou aí para dar segurança no time, para ajudar todo mundo aí atrás quando a bola chegar. O time não tem 11 titular, a gente tem que estar focado no grupo, em fazer o melhor, sempre que o Felipe pede, estando titular ou não, e eu tô aqui para poder ajudar. Vindo do banco ou jogando titular, vai ser um jogo totalmente diferente, mas um jogo aberto, né? Onde o Chelsea joga e deixa jogar também. E a gente é o jogo que a gente gosta, mas a gente tem que ter bastante atenção, porque estamos falando de um time europeu, um time muito forte. Tá aí, achei legal as falas, viu, professor Celso? O Bruno Henrique, histórico jogador rubro-negro, mostrando humildade. Se não tem problema, venho do banco, quero ajudar. Léo Ortiz mostrando que estudaram o adversário tunisiano, falando inclusive características do Esperance lá no campeonato local. E também o Rossi falando em mais um clean sheet. A importância de não levar gol, professor. Rossi que apareceu talvez no momento do jogo mais difícil, né? Quando estava 1-0, ele faz uma belíssima defesa. Mas no todo o Flamengo fez uma bela partida. Primeiro tempo, o Eugênio já trouxe números aqui de controle de bola. Faltou um pouquinho mais de efetividade de lances de gol, inclusive no próprio primeiro tempo.
mas uma atuação bastante consistente. O Esperance, no habitat dele, era isso que o Léo Ortiz lembrou, né? Era um time acostumado a propor jogo, contra o Flamengo não seria isso, mas o Flamengo controlou muito bem a partida, correu aquele risco no lance que o Rossi participou, belas atuações individuais. O Jorginho parece que já jogava no Flamengo. Nem parecia que estava estreando. Espetacular. Ontem, né? Então, linda assistência, hein? Participando muito bem do jogo. O Bruno Henrique entrou depois, até a expectativa é que ele saísse jogando, né? Não foi o que aconteceu, entrou o Pedro. Mas depois ele também entra, contribui. Um Flamengo muito, muito coeso durante esse jogo. Um jogo não foi um jogo fácil, não é um adversário fácil, mas o Flamengo tornou o jogo mais fácil para ele pela qualidade que tem. E esse gol parece que é fácil dar esse tapa do Jorginho. E essa bela finalização do Luiz Araújo, olha a curva, que beleza. Mas não é fácil. É fácil para quem sabe, viu, professor? Eu tô uma vida inteira tentando fazer isso. Então. Eu fiz algumas vezes quando eu jogava bola na praia, lá em Santos. Eu fazia assim, mas lá na praia é mais fácil. E difícil é pegar uma bola dessa também, campo, né? Que é a minha especialidade, eu tentar pegar uma bola dessa. Não me peça imagens, tá? Eu fiz, mas não peça imagens. Mas eu gostei muito do jeito que o Flamengo dosou o jogo ontem. É claro que teve aquele risco, principalmente no lance do Rossi. Mas até para isso conta com um goleiro ali que está lá para isso, para salvar a bola do jogo. Acho que o rubro-negro se sentiu confiante, e talvez até confiante demais aquele que assistiu o jogo do Chelsea. Não será o mesmo Chelsea, né? O Chelsea não vai tirar o pé, não vai dosar como dosou contra o Los Angeles. Vai jogar muito mais atento contra o Flamengo. Professor, eu gosto de pedir notas. Você é professor, além da sua atuação na universidade, nas escolas, etc., na sua vida, você está habituado desde a época da revista Placar e hoje aqui, no ESPN Bola de Prata, você dá muitas notas. Nota para Jorginho, professor, que estreou ontem. Por favor. É época de notas. Fim de Agora, semestre, né? Época de notas. E época de chorar nota também, às vezes, né? De muita gente aquela chorada. Notas e faltas. Mas como o Jorginho não faltou... Jorginho, ontem, com a nota de ontem, ele estaria na média, acima da média? Ficaria de recuperação? Acima da média. Eu acho que até pela não expectativa para alguém que está estreando, ele causou uma ótima impressão. Eu daria um 8,5 para ele. Olha, 8,5, tá bonzinho, né? Tô. Nessa época eu tô bonzinho. Que é a época que... Acho que é uma boa nota. Benevolente, benevolente. Esse meio por conta da surpresa... Não, da surpresa de como ele entra. E a fluência, né, que ele teve no jogo. Pareceu bem à vontade jogando ali no meio campo do Flamengo. Também gostei. Em casa, né? Tanto que o momento em que o Jorginho sai, aos 30 do segundo tempo, ele tinha 104 toques na bola, a mesma marca do Léo Pereira. Foi o jogador que mais tocou na bola do Flamengo. Depois ele é superado, né? Porque ele não jogou os 90 minutos, mas eu acho que ele sentiu muita vontade. A capacidade dele de ter muita visão, acho que isso fica muito nítido, né? Antes de receber a bola, ele já tá olhando, percebe o movimento do Luiz Araújo. E às vezes, assim, é um domínio rápido, um toque, às vezes ele nem precisa dominar. Então, acho que isso ele agrega demais, assim. A fluência que ele dá permite que a dinâmica funcione. E esteve muito à vontade. Eu também acho que um dos pontos positivos do Flamengo foi a estreia do Jorginho. Mas quantos passes você falou? 104. 104 toques na bola. Desses... 4 ações com bola. Ele foi o líder enquanto esteve em campo. Isso, empatado com o Léo Pereira. Pouquíssimos errados. Sim. Como mostra a tela que vai aparecer agora para então, ajudar a sua análise do Eugênio. Do professor. Olha, os vermelhos... Esse não é aquele jogo de varetinha, de... Como é que é o nome daquele jogo? Pega vareta. Pega vareta, lembra? Parece, mas não é. As vermelhas são os erros. Então, tá visível ali que ele acertou quase tudo, não errou quase nada nesses 104 aí. Hein, André? Exato. 92% de acerto. Foram, se eu não me engano, 99 passes, se eu não me engano, ele acertou 92. Acho que ele errou 7, se eu não estou equivocado. E o que eu acho que me chama a atenção mais, porque isso a gente está acostumado. O Jorginho, quando, lógico que ele não liderava estatística no Arsenal, porque ele era reserva, não atuava com tanta frequência. Mas quando ele era um jogador titular, ele sempre estava entre os líderes de toque na bola no campeonato, então é a característica de jogo dele. Para mim, o que mais chama a atenção é a zona do campo onde acontecem esses toques. Eu imaginava o Jorginho muito mais preso na base do meio de campo do Flamengo, com o pulgar se movimentando, mas acho que houve muita inversão. Se movimentou bastante, né? Exato. Tanto que você olha de onde ele dá assistência pro gol, muito próximo à área. E ele é um jogador que, se você pegar os números recentes,
tem mais gols por causa de bater pênalti muito bem, mas não é um cara tanto da definição das jogadas. E aí ele estava mais próximo dessa área ali, né, na hora da assistência. Mas eu admito, talvez um pouco crítico, que eu esperava um pouco mais da estreia do Flamengo. Não achei ruim. Acho que teve o controle da posse de bola, né? O professor e o Eugênio já trouxeram isso. Acho que os primeiros 30 minutos de jogo foram muito bons, de domínio total, de posse de bola, de criar oportunidades. Depois baixa um pouquinho o ritmo. O que faltou, ou o que você acha que o Flamengo poderia ter feito melhor? Eu acho que poderia ser mais incisivo em alguns momentos. Eu senti muita falta de participação do Pedro. Acho que ele ficou um pouco, em alguns momentos, desconectado. Até teve 3 finalizações, mas não participou tanto. E no segundo tempo, a equipe do Esperance soube explorar muito bem as costas do Varela. O Varela que subiu até mais do que se imaginava, assim, teve muita liberdade para atacar os 2 laterais, né? O Ayrton Lucas também ofensivamente participando muito das jogadas de ataque. E aí o Belair, ele não estava voltando tanto no segundo tempo para recompor, e foi ali onde ele criou as melhores oportunidades do Esperance. O segundo gol do Flamengo acho que resolve a partida. Acho que era o momento em que ele mais corria risco, e aí sai o segundo gol. Um momento perigoso ali, né? Assim, eu acho que até o Chelsea tomou mais susto que o Flamengo. Só que o Flamengo, não é que ele, assim, não vou falar susto, mas assim, em algum momento o jogo, olha, começou a... Um momento de instabilidade. Você fica meio ressabiado, mas não que o Flamengo deixou de controlar a partida. Acho que o 2-0 ele reflete bem o domínio do Flamengo de uma forma geral, mas pensando pela diferença técnica, acho que talvez o Flamengo pudesse ser mais incisivo, mais efetivo também, por isso que eu esperava mais. Acho que a estreia é positiva, tem todo o peso de estreia, até porque recentemente o Flamengo caiu em semifinal, né, de Mundial com o Al Hilal, então acho que você já tem essa vitória logo de cara para quebrar um pouco o gelo. Não correu tantos riscos, foi uma vitória justa, como eu falei, mas pensando na diferença técnica, pelo domínio que teve ali no começo da partida, acho que poderia ser um jogo em que o Flamengo encaminhasse mais a vitória. E só para completar, a gente fala muito do Jorginho, é verdade, mas mais uma vez o Arrascaeta artilheiro, né? Não para de fazer gol, e grande atuação do Luiz Araújo. No momento que os homens da frente ali não vivem grande fase, todos eles, assim, no geral, né? Pedro, Bruno Henrique, Michael, um gol, né? Everton, Cebolinha, o Luiz Araújo é o cara, acho que individualmente tem se destacado ali dos atacantes do Flamengo. O gol relativamente cedo, né? A altura dos 15 minutos, um pouquinho depois, né? Ajuda a tirar a carga, ajuda a jogar mais leve, ajuda a conduzir a partida de um jeito que você não conduziria se a agonia do gol que não sai se prolongasse. Então tudo isso ajudou, mas essa falta de efetividade que o Donk falou, para mim foi o senão. Quando acaba o primeiro tempo, na minha resenha com o Daniel, meu filho, então estávamos discutindo sobre isso. Sim, foi um bom desempenho. O primeiro tempo foi bom, eu gostei. Em termos de resultado, de ter chegado perto do gol mais vezes, faltou isso. E no segundo tempo, essa questão do lado do Varela, que mostrou-se o lado forte do Esperance, ali deu susto. Aquela bola que o Rossi pega é fundamental para o resultado da partida e para tudo que a gente está falando aqui. Verdade. Eu acho que eu pensei assim, tamanha superioridade do Flamengo no jogo, a diferença de qualidade entre as equipes, o Flamengo poderia até ter ampliado a vantagem antes, não ter corrido aquele 1 ou 2 lances que ele teve de risco ali. De qualquer maneira, foi uma vitória tranquila. Eugênio Leal, o professor Celso foi bonzinho demais com a nota no Jorginho. O André Donk foi muito rigoroso ao dizer que o Flamengo poderia ter jogado melhor. Diga lá, Eugênio, e traga também a sua análise, por favor. Bel, olha, eu acho que a vitória sobre o Esperance era esperada. Começou bem, Eugênio. Começou bem. Eu entendo o professor, acho que o Jorginho fez uma atuação que deu a todos a impressão de que ele já estava no clube antes. E isso é mérito da contratação. Não à toa o Flamengo está atrás do Jorginho já há meses. Desde a chegada do José Boto, né? Eles identificaram que o Jorginho era um jogador com a característica que se encaixava no meio-campo do Flamengo. E foram trabalhar esse jogador, foram buscar esse jogador e colocaram. Por isso, a gente não percebe nenhuma diferença. Pelo contrário, o Jorginho jogou melhor do que vinha jogando o De La Cruz e dificilmente sairá do time quando o De La Cruz tiver condições de voltar. Essa é uma questão, porque ele consegue
dar mais mobilidade ao time do que o De La Cruz, que não tem jogado um grande futebol. Tem sido quase que burocrático o De La Cruz nessa temporada. E o Jorginho foi mais. O De La Cruz já está há tanto tempo, e aí chega o outro jogador, que obviamente é muito bom, todo mundo conhece, mas em um jogo já rende mais do que o outro que está lá há um tempão. É isso. Não é curioso? Porque o De La Cruz não vem bem desde a Copa América do ano passado. Lesões, problemas físicos e tal. Não está conseguindo jogar. E o Jorginho chegou lá, deu assistência, né? É um posicionamento que você raramente vê o De La Cruz fazer. Chegaria ao lado da área pela direita e fazer o passe. Então ele ajudou o time, ele entregou mais para o time do que o De La Cruz vinha entregando. Mas eu acho que é isso, porque é um jogador que foi pescado. É a contratação que não é a esmo, é uma contratação certeira. Estudada, né? Estudada. Aquela que você cirúrgica. Eu quero um jogador para fazer isso. Esse cara vai chegar e vai entregar. Então foi muito bem. Não vai sair do time, assim. O De La Cruz está inteiro. A não ser que seja por questões físicas. Sequência de jogos e tal, mas eu acho que ele já mostrou mais do que o De La Cruz no jogo de ontem. O Flamengo foi aquele que a gente conhece. Um time que começa muito forte, subindo marcação, pressionando a saída de bola do adversário, sufocando o adversário. É assim em praticamente todos os jogos, né? Acho que o que impressionou foi que ele, num ambiente diferente, num Mundial de Clubes, fora de casa, contra um time que estava apoiado por uma grande torcida. Impressionante a torcida do Esperance ontem. Do Flamengo também estava muito grande, mas a do Esperance acho que conseguiu fazer mais barulho ali. A toada deles é a mesma. Se o time está no ataque, na defesa, no meio campo, se está para fazer o gol, se está para tomar o gol. É a mesma toada da musiquinha deles. Eles não mudam. Então, assim, o Flamengo não sentiu nada do ambiente externo, ele jogou o jogo dele. Sabe, é o jogo de imposição. O primeiro tempo foi... O que a gente acha é o seguinte, controlou o jogo, não permitiu nada no primeiro tempo ao Esperance, mas, por outro lado, finalizou menos, criou menos situações de gol do que a gente imaginava a partir do controle de bola que o Flamengo teve. E é algo que também acontece muitas vezes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a bola, mas ele não consegue gerar tantas situações de gol como poderia. Eu acho que a questão de incluir mais o Pedro nisso é um problema que eu acho que tem a ver com o fato de o Pedro ter voltado de lesão ao longo do semestre, não ter ainda se fixado exatamente como o titular do comando do ataque. Para mim, o Felipe Luiz esse ano, na ausência do Pedro, a primeira parte, com o Bruno Henrique ali na frente, ele moldou o Flamengo para o Arrascaeta ser o cara da finalização. Tanto que o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no ano. E ontem, mais uma vez, foi ele que apareceu livre na área. Ele tem um senso de colocação muito bom. Ele percebe que os zagueiros estão mais marcando realmente o centroavante. Ele consegue sempre um espaço na área para finalizar. E ele pega muito bem na bola, não é fácil, né? Mas fez um gol fácil. Ele tem calma. Além de categoria, ele parece muito frio na hora de finalizar, né? O Arrascaeta. Porque tem muita gente que numa bola como aquela daria um bico na arquibancada. Não, ele consegue colocar no gol. Então, é um time que está moldado para isso. Só que a gente... Acho que a grande impressão é essa, né? Poxa, poderia estar gerando mais gol, mais situação de gol. E aí, no segundo tempo... Desculpa. O time perde um pouco do viço. É claro que tem os movimentos do time adversário também, né? Que abriu um jogador de cada lado, veio com modificações no intervalo, e especialmente ali pela ponta esquerda com o Belaïli, ele consegue o tempo inteiro tá gerando problemas no segundo tempo para o Flamengo, que começa a perder algumas bolas no meio de campo que não estava perdendo no primeiro. O adversário sobe marcação, que é uma questão para o Flamengo. Está acostumado a ver os adversários baixarem sua linha e ficarem ali atrás com medo. Quando o adversário, o Central Córdoba, deu uma aula disso no Flamengo, no Maracanã, quando ganhou, sobe a marcação, pressiona lá na saída de bola. O Flamengo tem alguma dificuldade. E ele começou a ter um jogo no segundo tempo, no meio do segundo tempo ali, que estava preocupante. O time adversário foi crescendo, foi finalizando. Tanto que no primeiro tempo finalizou uma vez só, no segundo tempo finalizou 5 vezes. E aí o Felipe Luiz começa a mexer no time. Quando ele mexe no time, ele não tem mais aquele controle de jogo, ele passa a colocar jogadores que são mais verticais. Então, entram jogadores como o Bruno Henrique, como o Michael, como o Plata, que não são exatamente jogadores de troca de passe, mas são jogadores mais de velocidade. O Flamengo consegue o gol, uma belíssima jogada, um passe magistral do Jorginho.
Por isso eu concordo com o prof, a nota tem que ser boa para ele. Não é um passe simples, não. Você vê que a velocidade que ele dá o passe, velocidade de precisão, mas a velocidade é o que quebra a defesa. A defesa está esperando ele dominar para pensar, ele já toca de primeira. E velocidade em todos os sentidos, de raciocínio e de execução, né? Exato. Eu acho que a nota aumenta, eu concordo com a nota muito boa, por causa da circunstância. Qual é a circunstância? Uma estreia. O cara nunca jogou com esses caras. E no momento difícil, Quantos jogadores estreiam assim, parecendo que tá jogando há meses ou há anos com E é o gol que resolveu o jogo. O cara matou o jogo ali. Ali matou o jogo, exato. E é ali, um cara na bela finalização do Luiz Araújo. Quando ele chega, se falava muito das valências dele, não como esse quase meia que ele se apresentou. É verdade. Como um esse é um volante. ótimo ponto. Toda hora se falava dele como volante. Ele é mais que isso. E eu lembrei do nosso critério placar, 10 para Deus, 9 para Pelé. Daí para baixo a gente estuda. Pelé não era um deus da bola? 10 para Deus, 9 para Pelé. Da bola, especificamente. No geral, é só para Deus. Mas é isso, eu achei uma boa estreia do Flamengo. Com os sustos que levou ali no segundo tempo, não foram tantos, mas aquele ponto esquerdo ali deu trabalho, mais do que se imaginava. Mas ganhou 2-0, tira o peso da estreia e vai para o jogo com o Chelsea para tentar, por que não, né? Tentar o primeiro lugar do grupo. Já. Viu que dá para ganhar do LAFC. Então o Flamengo vai passar de fase, provavelmente, é quase certo. E aí tentar se conseguir um primeiro lugar. É claro que o buraco é mais embaixo, é uma outra circunstância. Daqui a pouco a gente pode falar sobre o jogo do Chelsea. Mas tem que pensar nisso, tem que sonhar com isso. É importante o primeiro lugar para fugir do Bayern, não é isso? Porque aí, ontem nós tivemos uma amostra de Boca e Benfica, apesar do equilíbrio entre eles, um jogo mais acessível ao Flamengo do que o Bayern, né? Você já vem de uma chave com o Chelsea, aí cai com o Bayern. Não é fácil, né? O Então, Bayern que ser primeiro seria muito interessante. estreou com 10-0 sobre o Auckland, né? Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí o time do Esperance por 2-0, né? Com direito a gol do Arrascaeta logo no início do primeiro tempo, aos 17 minutos. E no segundo tempo, o Luiz Araújo fez o gol que sacramentou aí a vitória por 2-0. A gente vê no Analytics aí, nas estatísticas, né? O Flamengo que deu um vareio de bola contra o time do Esperance, né? E o Flamengo é o líder, né, desse grupo, né, onde tem o Chelsea. O Flamengo é o líder. O Flamengo é o líder com os mesmos 3 pontos aí do Chelsea, só no critério de desempate o Flamengo está à frente. E sexta-feira a gente vai ver aí realmente o desempate, né? Quem vai realmente assumir a liderança desse grupo. Porque vamos ter aí Flamengo e Chelsea às 3 horas da tarde, né? E também teve aí a estreia do Jorginho, que na minha opinião estreou muito bem, jogou muito bem. O Jorginho é um cara à parte, né? Um cara que já veio da Europa e já se entrosou muito bem aí no time, né? Tem muito a que evoluir ainda com o time, não no futebol, mas com o time, a gente sabe, tem ainda que se entrosar, mas o cara é fora da curva, tá? Joga muito bem, né? Joga demais, é um cara espetacular. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa estreia do time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.